Ok, boa tarde povo, tal como combinado. Então vou gravar um segundo vídeo sobre função afim e começar a seguir de forma mais regular o livro. Vamos regressar então à função afim com o gráfico. Uma observação como resumo do vídeo anterior. Então nós vimos que uma função afim é uma função real de variável real, portanto valores reais, variável real, que a x faz corresponder a f de x, portanto o y, e esse f de x tem que ter a forma ax mais b, em que o a e o b são conhecidos dando a forma à função afim. Ora bem, o conhecimento então do a e do b permite-nos conhecer o gráfico da função. Como? Vamos lá ver, isso que vamos ver agora. Se o b for igual a zero, a função afim toma simplesmente a forma f de x igual a x, ou seja, y igual a ax. Passando o x para o lado de lá a dividir, vem y sobre x igual a a. Ou seja, y e x são proporcionais. Ou seja, se a função afim tiver b igual a zero, for um caso de b igual a zero, estamos na regra do 3. Por isso, a função afim generaliza a regra do 3. Estas funções afins, com b igual a zero, vão ter o nome de função linear. A função linear, então, é um subconjunto das funções afins. Se vocês tiverem o conjunto das funções afins, as funções lineares são... Isto é a função afim. A função linear é um subconjunto das funções afins. Portanto, na grande família das funções afins, há uma subfamília mais pequena, constituída pelas funções lineares. O que é que elas têm de curioso? Para elas vale a regra do 3. Portanto, x está para y. Qual é a constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade é A. Isto está no final da página 71 do vosso livro. No início da página 72, os autores do vosso livro regressam à teoria e ao gráfico, neste caso. Então, o que é o gráfico de uma função afim? Dada uma função afim qualquer, o seu gráfico é sempre uma reta. Não vale a pena estar com demonstrações. Isto é o próprio... Vocês vão ver no terceiro ano que isto é a própria definição de reta. Ou seja, a própria definição de reta está inclusa na definição de função afim. Portanto, o gráfico dela tem que ser uma reta. Não vou fazer a demonstração. O vosso livro tem uma pseudo-demonstração. Pode-se fazer milhentas demonstrações disto. Nenhuma delas é boa, porque nenhuma delas, no fundo, acomoda essa realidade da geometria, que é simplesmente o gráfico. Se vocês têm y igual a ax mais b, isto é a própria definição de que os pontos que verificam esta equação, os pontos x e y que verificam esta equação, são pontos de uma reta. Portanto, já está. É o próprio conceito de reta. Pode-se fazer várias demonstrações, então o vosso livro tem uma delas. Não vou fazer essa demonstração, não tenho interesse em fazê-lo, não vai acrescentar nada, só pelo contrário. Antes, pelo contrário. E, portanto, definição, início da página 72, o gráfico de uma função afim é uma reta oblíqua e o que importa é saber identificar essa reta em função do A e do B. Não é propriamente que seja uma reta. Pura e simplesmente está encerrado o assunto. O gráfico de uma função afim é uma reta. Bom, as retas... O que é que define uma reta? Uma reta é definida por dois pontos, não é? Como é que vocês traçam uma reta? Vocês marcam dois pontos, pegam numa régua e traçam a vossa reta. Portanto, o gráfico. Para vocês conhecerem o gráfico de uma função afim, basta conhecerem dois pontos desse gráfico e acabou. O gráfico pode ser traçado. Esses dois pontos vocês geram-nos como quiserem. Vamos ver aqui, temos aqui um exemplo no livro. F de x, f de r em r, exemplo, então, f de r em r, que a x faz corresponder a f de x,
e f de x é 3x menos 1. 3x menos 1. Eu posso escolher os pontos que quiser. Se eu fizer uma escolha inteligente, é sempre inteligente escolher o zero. É sempre inteligente escolher x igual a 0. Nesse caso, quanto é que vai valer o y? Faço a conta, y é igual a 3 vezes 0 menos 1. Ou seja, 3 vezes 0 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. Portanto, temos um ponto do gráfico. O ponto 0, 0, menos 1. Portanto, 0, 0 em x, fica aqui, e agora menos 1 aqui abaixo. Este ponto pertence ao gráfico. E pego noutro qualquer. O autor do vosso livro pegou em 1/3. É um ponto muito conveniente, mas eu vou fazer uma coisa mais simples. Vou pegar no ponto 1. Então, como é que fica? Como é que fica em 1? Vem y igual a 3 vezes 1 menos 1. Ora, 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2. Portanto, o ponto 0,2. Onde é que fica o ponto 0,2? O ponto 1,2. O ponto 1,2 é 1 em x e 2 em y. No cruzamento, encontramos o ponto. Então, quer dizer que o gráfico desta função é isto. Já tenho 2 pontos, é só ligar e prolongar. O gráfico desta função é isto. Mais direito do que aqui está. Façam uma coisa. Está um nojo. Está a fazer isto melhor. Ok, não está muito melhor, não interessa. Façam melhor. O gráfico desta função é este. Isto é o gráfico da função f. Uma denotação habitual para o gráfico de uma função pode ser g de f. Porquê? Porque vocês sabem que o gráfico de uma função, g de f, é o conjunto dos pontos x e y, tais que y é igual a f de x. São os pontos formados, são os pontos do plano de coordenadas x e y, em que x seja o objeto e y seja a imagem, e, portanto, estejam conectados pela própria função. Todos os que estão conectados pela função são, então, pontos do gráfico. Os que não estão, não são pontos do gráfico. Há aqui mais exemplos e, certamente, haverá uma bateria de exercícios para fazer. Esses exercícios estão na página 75 e terão que fazer, faz parte do treino, que façam os exercícios da página 75. Um monte deles. O interessante, agora, para concluir, o vosso livro fala-vos de uma função que não é função afim, mas que pode ser vista dentro desta família. É a função em que o a igual a 0. Portanto, se o b igual a 0, nós já vimos que caímos na regra do 3. Portanto, b igual a 0 era uma função afim dita chamada função linear. Portanto, função linear, se b igual a 0. E se o a for igual a 0? Bom, se o a for igual a 0, nós não temos realmente uma função afim. Como é que seria o gráfico desta função? Portanto, é uma função de R a R, que a x faz corresponder f de x, só como a igual a 0, ficamos só com b. Então, o que é que esta função seria? Esta função seria, por exemplo, se eu escolhesse 0 para x, f de 0 é b. Se eu escolhesse 1 para x, f de 1 é b. Portanto, isto dá b, 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 b. Então, é função constante. Esta função, quando a igual a 0, é a função constantemente igual a b. Isto é o gráfico da função f, que não é propriamente uma função afim,
mas a função constante sempre igual a b, e está aqui no início da página, está no final da página 74. É interessante, reparem que aqui neste caso é a função f de x igual a 3. Nós não estamos a perguntar qual é que é o x que dá 3. Eu não estou a perguntar qual é que é o x que dá b. Eu estou a dizer que as imagens de todos os x é sempre b. Função constante, como é natural o nome que se lhe dá, e o gráfico tem que refletir isso mesmo. É um gráfico que está sempre ao mesmo nível, não é? Sempre a passar no nível b. E é interessante, da mesma maneira que nós temos o problema direto, temos o problema inverso, não é? Ou seja, a partir de uma função nós traçamos o gráfico e a partir do gráfico nós podemos deduzir a função. E então é com isso que vou fechar o vídeo de hoje, que é curtinho, que é com o problema inverso. Então, dado um gráfico de uma função, como é que eu determino qual é que é a função? Afim, claro. Primeira coisa, o gráfico tem que ser uma reta. Se o gráfico não for uma reta, a função que gerou aquele gráfico não é uma função afim. Portanto, dada uma reta qualquer, por exemplo, esta reta aqui, isto é o gráfico de uma função f. Como é que eu determino o a e o b? Portanto, a minha pergunta é, como é que vai ser o f de x? Se eu souber quanto é que é o a, se eu souber quanto é que é o b, automaticamente sei qual é a função. E sei que isto é uma função afim. Eu sei que isto que aqui está é uma função afim. Porquê? Porque o gráfico é retilíneo, é uma reta, e, portanto, é uma função afim. Muito bem. Bom, ax mais b. Ax mais b. Observem o seguinte. Quanto é que vale f de 0? Ora, f de 0 é igual a a vezes 0 mais b. Então quer dizer que f de 0, a vezes 0 dá 0, 0 mais b. Ou seja, f de 0 é b. Então quer dizer que f de 0 é b. Então o valor que tiver aqui, este pontinho vai ter nome. Este pontinho vai se chamar, o b então vai se chamar coeficiente linear. Quais são as coordenadas deste ponto? As coordenadas deste ponto são 0b. As coordenadas deste ponto são 0b. Então quer dizer que num gráfico de uma função qualquer, se vocês tiverem este ponto aqui, se for dado este ponto aqui, estão-vos a dar automaticamente o b. É muito simples. Se vocês conhecerem este ponto que aqui está, que é o ponto em que o gráfico corta o eixo dos y, automaticamente têm a informação de b. Isso às vezes não existe. Às vezes, é comum até, não existir esta informação. Portanto, não sabem, mas se souberem, ele fica imediatamente determinado. E depois, se nós conhecermos o b, pegam noutro ponto qualquer. Imaginem que vocês conhecem outro ponto aqui. Um ponto de coordenadas x0, y0. Conhecido. Aí vocês pegam, fazem f de x0. Já sabem que isto, f de x0 é a vezes x0 mais b. x0 no sentido, um x conhecido, um x de origem conhecido. Tem que ser conhecido. O x0 não pode ser uma variável. Tem que ser 1, 2, um meio, não sei. Tem que ser um número conhecido. Então, por um lado, f de x0 tem que ser igual a x0 mais b. Por outro lado, nós sabemos que isto tem que dar y0. Então, reparem. ax0 mais b. Vocês conhecem o b, conhecem o x0, conhecem o y0, resolvem esta equação e descobrem o valor de a. Portanto, isto é técnica rápida, desde que vocês conheçam o b. Se vocês conhecerem o b, isto é a técnica rápida para descobrir a função. O b é oferecido pelo próprio desenho, tiram o b do gráfico e depois, com a substituição no outro ponto conhecido, vocês tiram o a, resolvendo uma equação. Vamos fazer um exemplo. Então, fazendo o exemplo, fica mais claro olhando para o exemplo. Vou jogar o exemplo aqui. Quem não entendeu, não entendeu.
Quem entendeu, para o vídeo, resolve o exemplo sozinho e depois vê se o que fez bateu certo com aquilo que eu coloquei. Então, vamos lá. Qualquer exemplo. Não vou pegar um exemplo do livro, vou fazer um. Por exemplo, esta função. Aqui e aqui, pontos conhecidos. 1, menos 1. Na verdade, este gráfico tal como está, eu estou-vos a dar 2 pontos. Este gráfico da função f, está a dar 2 pontos. Este, quais são as coordenadas dele? As coordenadas dele são x igual a 0, y igual a 1. E este aqui, cujas coordenadas são x igual a menos 1, y igual a 0. Então, se fosse dado este gráfico, que aqui está, qual é a função f? Qual é a função afim f? F, função real de variável real, que a x faz corresponder f de x. Como é que eu vou acabar de preencher esta informação aqui? Como é que é a função afim? Quanto é que vale o a? Quanto é que vale o b? Bom, então vamos lá. Cálculos. Bom, quanto ao b, o b é automaticamente igual a 1. Portanto, vai ser qualquer coisa vezes x mais 1. Outra forma de ver. Ora, eu sei que f de 0 é igual a 1. Ora, se f de 0 é igual a 1, quer dizer que a vezes 0 mais b igual a 1. Portanto, quer dizer que b igual a 1. Isso é fácil. Quem não se lembrar, quem tiver confusão, será que é o a, será que é o b? Tiver dúvidas, pode simplesmente resolver. F de 0 é 1. F de 0 é 1. F de 0 é 1, quer dizer que a vezes 0 mais b igual a 1. A vezes 0 dá 0, desaparece o a, e fica, portanto, b igual a 1. Portanto, agora não sei quanto é que vale o a. Eu tenho que descobrir quanto é que vale o a. Então, pego no outro ponto. O que é que o outro ponto diz? Diz que f de menos 1 é 0. F de menos 1 é 0. F de menos 1 é 0. É o 0 da função, na verdade. Então, f de menos 1. Como é que eu calculo f de menos 1? F de menos 1 vai ser a vezes menos 1 mais 1, que já sei que é mais 1 de b, igual a 0. F de menos 1 é ax mais b, isso tem que dar 0. Ou seja, a vezes menos 1 é o mesmo que ter menos a. 1 passa para o lado de lá, menos 1. Multiplico tudo por menos 1. A igual a 1. Então quer dizer que esta função que aqui está é simplesmente a função x mais 1. Certo? Bom, e a pergunta agora aqui é porque lhe deram o b, não é? Deram-lhe o b direto, e com o b direto oferecido pelo próprio desenho, isto fica muito fácil. Então, e se não for assim tão fácil? Bom, se não for assim tão fácil, o método é o outro. Então, vamos lá. Quem não conseguiu fazer isto, espero que tenha entendido o exemplo e tente fazer sozinho. Há mais exercícios, série de exercícios aí no livro, e isso pode e deve ser resolvido por vocês. Mas, então e se não for dado o ponto, se não for dado o coeficiente linear, ou seja, se não for dado o ponto de cruzamento com o eixo dos y? Por exemplo, acho que neste caso vou inverter as coisas e vou começar com um exemplo e depois escrevo a teoria. Então, um primeiro exemplo. Vamos imaginar isto. E é dados estes 2 pontos. Aqui, 2, 5 e 4, 8. Ok. São dados, então, estes 2 pontos. Do gráfico da função g de f, que é a situação normal, não é? Porque como é que vocês... Aqui não sabem o b, porque o ponto de corte é aqui, o b estaria aqui, só que nós não sabemos quanto é que vale o b.
não sabemos quanto é que vale o B e, portanto, não podemos preencher imediatamente o B. Mas pronto, tudo bem. F continua a ser uma real de variável real, que a x faz corresponder a f de x, e é claro que é ax mais b, mas nós vamos ter que dizer quanto é que é a e o b para definir a função. A função fica definida quando eu souber o domínio, o contradomínio e o que é que acontece ao objeto. E aqui eu não sei o que acontece ao objeto, porque não sei quanto é que vale A e não sei quanto é que vale B, não sei o que multiplicar pelo objeto e também não sei o que somar. Portanto, a função não está ainda definida. Ainda falta, só depois de eu saber o A e o B, que a função fica completamente definida. Então vamos lá. Mas sem informação. Olha, eu sei que f de 2 é igual a 5. E sei que f de 4 é igual a 8. Portanto, posso jogar isto num sistema. Sei duas informações que me permitem escrever duas equações. Ora, um problema que seja resolúvel por duas equações, essas podem ser conjugadas num sistema linear. Aprenderam isso no 8º ano, suponho. Voltarão a trabalhar isso no 2º ano do ensino médio. Ok, então como é que fica? F de 2. F de 2 vale A vezes 2, mais B igual a 5. E F de 4 fica A vezes 4, mais B igual a 8. Métodos para resolver isto. Ok. Não há muito que saber. Eu, sinceramente, prefiro o método de substituição. Mas eu sei que é muito popular nas escolas do ensino médio e do ensino fundamental, de onde vocês vêm, o método de eliminação. O que fazer aqui? Bom, vamos executar o método de eliminação, que é provavelmente o método que vocês estão habituados, na certeza, porém, de que deveríamos utilizar o método de substituição. Quando houver a oportunidade de haver aulas presenciais, eu vou resolver problemas com o método de substituição. O método de substituição é mais pesado, é um método mais difícil, mas é um método muito mais seguro. Então vamos lá, como é que seria o método de eliminação? O método de eliminação era vocês repararem que em cima tem B e em baixo também tem B. Então multiplicam a de baixo por menos 1. Reparem na primeira, pode-se também escrever 2A mais B igual a 5, e a de baixo, toda ela multiplicada por menos 1. Podemos multiplicar uma equação ou dividir uma equação pelo que quisermos, desde que multipliquemos de um lado e multipliquemos do outro, ou que dividamos de um lado e dividamos do outro. Portanto, vamos multiplicar por menos 1. Isto fica menos 4A menos B igual a menos 8. Certo? A equação de baixo toda multiplicada por menos 1. E agora, somamos. Se esta coisa é igual a esta outra é igual a esta outra, somando estas duas, fica tudo igual. Então, 2A com 4A dá menos 2A, certo? Porque é 2 positivo e 4 negativo. B com B corta. E 8 com 5 dá menos 3. Então, quer dizer que nós sabemos aqui em baixo quanto é que vale o A. Uma vez que o que nós vamos agora ficar é a primeira equação, 2A mais B igual a 5, e a segunda equação já está, menos 2A igual a menos 3. Ou seja, A igual a menos 3 a dividir por menos 2. Certo? Esta equação que aqui está, menos 2A igual a menos 3, passamos o menos 2 para o lado de lá a dividir, fica A igual a menos 3 sobre menos 2. Ora, menos 3 sobre menos 2, menos por menos dá mais. Menos por menos dá mais, não é? Portanto, menos 3 a dividir por menos 2 dá mais. É 1,5. Então quer dizer que já conheço o A. Então quer dizer que o A é 1,5x. 3 a dividir por 2. Ou 3 meios. E agora como é que conheço o B? Agora conheço o B substituindo. Vou então conhecer o B substituindo. Tem um cantinho para fazer isso. Vou pegar na equação, portanto, 2A. Se o A é 1,5,
2 vezes A dá 3, não é? Porque é 2 vezes 1,5. Portanto, tenho aqui, pego na equação de cima. Agora já conheço o A. O A é 1,5. Fica 2 vezes 1,5, que é 3, mais B, igual a 5. E claro, B igual a 2. Passando para o lado de lá, fica menos 3, B igual a 2. E agora, já sei, faz sentido, o B é 2. E fechou. Está acabado. Isto é a técnica geral. Claro, logicamente é um pouco mais difícil. É mais difícil porquê? Mais difícil porque aqui não conheço o B. Se tivessem dado este pontinho aqui, era jogar ali e saía rápido. Como eu não conheço o B, mas conheço 2 pontos quaisquer do gráfico, tenho que conhecer as coordenadas deles, logicamente, coloco em sistema, calmamente e com tranquilidade que resolvo o sistema, tento não me enganar, e no final tenho o problema resolvido com o sistema. Então, a função afim, isto é o gráfico da função afim, y igual a 1,5x mais 2. Função afim, função afim. Função afim do tipo ax mais b, e isto está tudo coerente, tudo integrado dentro da teoria. Muito bem. Isto foi então o vídeo de hoje. O trabalho agora é com vocês. Resolução de exercícios. Tem aqui uma bateria de exercícios na página... Bateria de exercícios na página 75, virando depois página 76. Se vocês resolverem estes exercícios, ficam muito fortes. Já ficam muito fortes, já ficam com muita potência na função afim. São 14 exercícios. Isto demora umas horas a resolver. Este vídeo foi simpático e tranquilo, pouco mais de 20 minutos. E vocês agora têm várias horas de trabalho. Na próxima semana voltamos a conversar. Espero que vocês com imensas dúvidas sobre estes 14 exercícios, que já estamos claramente no coração das funções afins, e é a altura de vocês darem o salto e passarem a apropriar-se, serem donos deste conhecimento importante, porque na verdade está a generalizar com muita eficiência a regra do 3. Fiquem bem, sejam fortes, sejam valentes e corajosos, peguem esta responsabilidade, resolvam os exercícios. Na próxima semana eu ajudo a algumas dúvidas que tiverem. Fiquem bem.